mais forte, o que nós vamos fazer assim por diante, vamos fazer Estado Social. A Revolução que está no fim dos anos 20, ele está pensando no que está acontecendo na União Soviética, o que deixou de acontecer na Alemanha. Portanto, ele já sabe mais ou menos que a Revolução, nesse período histórico, já foi para o brejo. Então, o que ele deveria ter feito? A Revolução deveria ter, primeiro, deveria ter sido permanente, continuada, e levar a sua tarefa até o fim, que era esmagar a possibilidade da burguesia ser vencedora. Porque se ela for vencedora, porque não é cabo de guerra, vai para lá e vai para cá, se ela for vencedora, ela vai acabar. O mundo vai acabar, ela vai acabar com a humanidade. E foi o que aconteceu, porque se trata de um processo fetichista, cego, bárbaro. Num determinado momento, com Hiroshima, quando aparece esse artefato chamado bomba nuclear, o que é uma espécie de discípulo do Walter Benjamin, chamado Günther Adams, que é pouco lido pela esquerda, em cinema, dele, que foi. Tem livros fundamentais sobre isso, que é o seguinte: com Hiroshima, tecnicamente, a humanidade se tornou obsoleta. E a bomba não pode ser desinventada. Qualquer um pode fazer a bomba. Está aí. É um dado de física elementar. E no momento em que a humanidade se tornou tecnicamente obsoleta, a previsão do Benjamin, se nós não tomarmos providência, dá para calcular racionalmente. Depois de Hiroshima vieram outras coisas que demonstram esse gap entre desenvolvimento técnico das forças produtivas e a imaginação da humanidade. As coisas não fecham. E era isso que eles chamavam, que o Leonardo chamava de barbárie. A barbárie é isso. A barbárie é isso. Então, as tarefas da Revolução não são em transformar a União Soviética em alguma coisa capaz de, através da economia, com o planejamento central e assim por diante, suplantar a performance técnica e produtiva do capitalismo. É acabar com isso. A tarefa da Revolução não é fortalecer a União Soviética como a último baluarte da classe operária mundial. A tarefa de uma revolução, ela é internacional e ela tem que ir até o fim, ela tem que eliminar, ela tem que acabar, ela tem que extinguir, tem que exterminar, tem que tornar impossível a sobrevivência de um tipo de modo de produção que é catastrófico nesse sentido. Então, a tarefa da revolução é essa, ponto. Não é produzir coisas melhores, produzir aposentadorias mais confortáveis, carros mais performantes, computadores, foguetes, conquistar o espaço, mostrar, portanto, que a nossa economia funciona melhor que a dos outros e, portanto, é uma alternativa. Não é, justamente. É acabar com isso. É acabar com isso. Bom, assim sendo, continuando com a pergunta da Cristina, a esquerda está desnorteada, é claro que está desnorteada, está absolutamente desnorteada, mas tem que saber esse desnorteamento, essa falta de não é exclusivamente doutrinária, por falta de teoria, por falta de... Não é isso que falta. Pelo contrário, de um certo ponto de vista, dos 20 anos para cá, desde que apareceu esse famigerado neoliberalismo, uma hora existe, uma hora acaba, outra hora renasce, vocês podem explicar o nome? Nunca se produziu tanta teoria crítica boa analisando o capitalismo contemporâneo. Se nós compararmos com a vida da nossa juventude, você vai ser bem mais jovem que eu. Mas o que nós vimos a respeito com o que se produz, marxismo crítico, europeu, americano, inglês, é comparavelmente superior. Ninguém tem mais ilusões a respeito. As teorias estão sendo feitas, a análise de capital financeiro está sendo feita, tem gente muito boa, está explicando o que foi a crise subprime, o que é a acumulação por despossessão, como o Harvey explicou, a crise subprime, como é que não foi uma crise estritamente financeira, foi uma crise de expropriação da classe trabalhadora. Vou repetir pela internet, da classe trabalhadora americana. Não foi crise financeira, não foi déficit. Como é que se expropriou a classe trabalhadora americana
durante 20 anos teve os seus salários estagnados e continuou a trabalhar, portanto, teve que, teve que hipotecar a sua casa. E como é que pode hipotecar? Porque tinha crédito barato para pagar médico, pagar transporte, pagar escola, porque o salário não dava e tudo está privatizado. Bom, acabou isso. E se faz um mapa, alguns geólogos americanos fizeram um mapa das regiões da crise do subprime, essas onde as casas, as residências, os terrenos foram devolvidos, estão sendo gentrificados, como foi o Katrina. A Katrina também, o capitalismo de desastre, por isso não é uma oportunidade de negócio. Então, essa análise nós temos, nós sabemos, ninguém aqui, nós estamos desnorteados porque nós não sabemos quem explora quem, nós sabemos como é que está acumulando, como é que está extraindo, onde é que está extraindo a mais-valia, o que são fundos de pensão, o que é o novo sindicalismo, por que eles fazem parte da classe dominante, isso nós sabemos. O nosso problema é outro. Agora vamos dizer que eu sou trocista, não estou dizendo que não é crise de direção, mas passa por aí. Não é crise de direção, mas tem que ver com classe. E classe não é uma função econômica, não é um lugar que você ocupa no processo produtivo. Classe é uma coisa que se forja, que acontece na luta social e na luta política. Há um livro, eu recomendo a leitura, foi publicado pela Boitempo, foi muito caro para variar todos os livros da Boitempo, não conte cópia. São muito caros, mas tem um resumo bem feito na revista Tempo Social, que você pode baixar gratuitamente, pega o cielo lá, um fulano chamado Palois, um dos melhores sociólogos. Por isso que a França emburreceu. Os filósofos, sim, mas tem sociólogos, tem historiadores, tem gente inteligente, tem sociólogos franceses que estão estudando, fazendo a seguinte análise. Eu vou chegar na sua questão. Não é a esquerda doutrinária desnorteada que não tem que pensar. É só ficar um pouco em casa, lendo que chega a boas conclusões, não tem, baixa bastante coisa na internet, não falta material. O buraco é muito mais complicado. O buraco é na classe mesmo. Onde é que está a classe? Então, esses sociólogos franceses, que estudaram durante 20 anos, são dos movimentistas franceses. Chama Palois, Beau, tem uma montanha. São ex-comunistas. Para variar. Depois que acabou o Partido Comunista, todos eles viraram de esquerda, são inteligentes e tal. Eles chegaram à seguinte conclusão: o que significa? Não é, a classe trabalhadora não desapareceu da lei. Todo mundo acha que uma sociedade de serviço, que só tem serviço terciário avançado, não sei mais o quê. Tem classe operária, assim, tem jornada de trabalho, está do lado. O que significa a condição operária depois da classe? Um título, um artigo extraordinário, está na Tempo Social. Eu recomendo a leitura. Vou resumir em 2 minutinhos. Ele diz o seguinte: e para explicar a abominação que essa classe, esses trabalhadores franceses, ou não vão votar, o voto é facultativo, e quando votam de maneira ressentida e votam na extrema direita. Bom, aí nós ficamos horrorizados. Não só ela acabou do ponto de vista sociológico e econômico, como virou fascismo. Então, vamos fazer poesia hermética em alemão, que não tem mais o que fazer. Acabou o horizonte, a expectativa está fechada. Acabou tudo. Não, vamos pensar um pouquinho mais. Eles dão elementos, esses franceses dão elementos. O que acabou? A condição operária continua existindo, só que ela piorou porque não existe mais a classe. O que é a classe? A classe é aquilo que se foge quando a luta política. Para que a luta política aconteça, é necessário que exista o que na classe? Que exista a consciência. Quando é que existe essa consciência? Quando ela tem partido, quando ela tem sindicato, quando ela tem intelectuais que a apoiam, quando ela tem apoio na sociedade e quando ela bate na mesa, a sociedade balança um pouquinho, portanto, quando ela é respeitada como ator político. E isso aconteceu na França no pós-guerra. Por que aconteceu na França no pós-guerra? Primeiro, porque o Fordismo era outra coisa. As grandes plantas industriais estavam lá. Mas tinha uma coisa fundamental. Não era só porque as grandes plantas foram fragmentadas e a cadeia produtiva para o Sudeste Asiático. Ao contrário. Nós devemos dizer, nós fomos para o Sudeste Asiático, a cadeia produtiva, simplesmente a classe trabalhadora no mundo, em menos de 10 anos, duplicou. Hoje são quase 3 bilhões de pessoas trabalhando. Então, como é que acabou? Acabou a classe, mas não a condição trabalhadora. Na China, nunca houve tantos assalariados na China, hein? Então, é lá. Se a revolução não sai na China, não sai nos Estados Unidos, não sai em lugar nenhum. É o raciocínio clássico.
E voltando à França, por que eles chegaram onde chegaram? Porque eles ganharam a guerra na ocupação. Porque eles confrontaram a colaboração francesa. Porque eles saíram vitoriosos e, portanto, uma coisa que conta na luta política, que conta na luta de classe, chama-se moral. Agora dizem autoestima. Ter moral. Então, um operário francês tinha moral, porque ele tinha resistido à ocupação, ele tinha denunciado o regime colaboracionista francês, colaboracionista de Vichy, e porque ele tinha ganho no peito, na moral, na greve, aquilo que o regime golista nos primeiros anos, depois de se embora, até 47, 48, até que o Stalin não enterre as armas, e assim por diante, enterre a revolução. Bom, isso desapareceu. No momento em que a classe operária francesa não é mais respeitada enquanto classe, ela desmorona. Ela desmorona e os caras, parece psicologia boba, não, os caras começam a se drogar, a se alcoolizar, a delinquir, a arrebentar, porque eles não têm mais nem sindicato que vale a pena, não tem mais partido. O Partido Comunista acabou, o Partido Socialista é aquilo que se sabe, é o PT, imagina o que é. Então, não há mais, o confronto se pulverizou, eles estão entregues a si mesmos e ao seu próprio ressentimento, no sentido não psicologizante. Portanto, é a coisa pior que existe. Você continua trabalhador, mas não é mais uma classe. Isso é merda nenhuma do ponto de vista político francês. Isso é uma coisa terrível. Então, desapareceu a classe, mas tem paciência, desapareceu onde? Foi para onde? Todo o Sudeste Asiático está bombando no outro sentido. Bom, nesse momento, o que acontece nas cadeias produtivas que ficaram no continente europeu, que ficaram na França? Você tem o regime de urgência e, portanto, a performance que leva ao quê? A um sofrimento social inaudito. O mundo do trabalho hoje, na França, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil, é uma carnificina completa. Não é à toa que há poucos meses atrás, na EDF, houve um suicídio. Em 6 meses, 27 pessoas se suicidaram no local de trabalho. Bom, então, a ideia, o sofrimento social, a coisa que mais mata é trabalho, muito mais do que guerra. Então, está aí. Só que, aí sim, há uma nebulosa ideológica, uma máquina discursiva funcionando nas grandes corporações, no que restou dos partidos, dos frangalhos, dos formadores de opinião, assim por diante. Aí sim, aí é um problema ideológico, que é a vitimização. Esse sofrimento social é inteiramente interiorizado. Eu sou vítima, portanto, tenho que procurar alguém responsável que possa me reparar o prejuízo, e começo por terapia. Depois vou atrás na justiça, no direito, assim por diante, para não chegar ao suicídio, à loucura, à doença, ao endividamento e assim por diante. Então, você tem essa saída. Por que tem essa saída? Porque os caras foram zumbis, tornaram-se zumbis ideológicos? Não, porque não tem a classe. Aí, classe, que essa coisa que trouxe isso aqui, eu queria direção. No momento que aparecer uma direção revolucionária, a classe vai renascer e tal. Eu não digo que não, claro que isso não é a panaceia e tudo, mas passa por aí, óbvio, eles tiveram sempre razão, num certo sentido. Como tinha quem inventou isso, essa teoria da classe, não é de francês, é do Ippi Thompson. O Ippi Thompson fala, luta de classes sem classe. Como é que acontecia a luta de classes sem classe? As classes, toda a história da formação da classe operária inglesa do Ippi Thompson, como é que ela se formou depois que houve a luta de classe? Ela se formou porque houve a luta de classe. Foi a luta de classe que forjou a classe. Volta, portanto, ao esquema do benjaminismo, fundamental é a luta de classe. E esse processo fetichista que eles chamam de fantasmagoria, que é catastrófico. É catastrófico por quê? Porque é sério, não porque as pessoas são ocupadas. Você quer ferrar, quer poluir tudo, você vai quê? Não é disso. Bom, tá? Você responde com o tempo, você não tem tempo também. Não vou. O que é o verdadeiro estado social de emergência? O Benjamin, em 2030, ele diria, que é na França, na Rússia, está acontecendo agora. É isso que nós temos que fazer. O bicho está vindo aí, está vendo na cara dele, cara. O fascismo estava lá. Essa é a chave da história. Bom, se não tem mais dúvida.
Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta?